Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar agora a nossa videoaula de História. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 150 a 156, tá? Na página 150, vocês vão encontrar o assunto Capitanias Hereditárias, tá? Então, na página 150, escrevam aí a nossa data de hoje, ok, crianças? Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula com o assunto Capitanias Hereditárias. Vamos lá, então, crianças. Vamos saber sobre as capitanias hereditárias, tá? O que foi as capitanias hereditárias? Tá? As capitanias, crianças, foram o sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa, tá? Em 1534, onde, crianças, o território brasileiro, né, nossas terras aqui brasileiras, pertencem, tá? O território ainda pertencia a Portugal, tá? E nesta época foi dividido em faixas de terra, tá? E concedida, tá? O rei de Portugal ele concedia essas faixas de terras aos nobres de confiança dele, tá? Então aí iniciou-se nesse período das capitanias hereditárias. Como já foi dito, nos primeiros anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles não se interessaram pela terra, tá? Isso daqui eu expliquei na aula passada para vocês, tá? Chegaram aqui, né, mas o interesse não era inicialmente as terras brasileiras, tá? Eles estavam interessados, não no comércio do Oriente, né, com as especiarias, tá? Então, aqui a nossa terra não tinha muito interesse para os portugueses, pois sua preocupação estava voltada para os grandes lucros proporcionados pelo Oriente, pelo comércio oriental. Assim, somente duas expedições eram enviadas ao Brasil, uma em 1501 e outra em 1503. Essas expedições não deram boa impressão a Portugal, uma vez que, por muitos anos, a terra ficou no esquecimento, tá? Então, aqui nós já estudamos, né, sobre essas expedições, tá? Houve a primeira expedição, a segunda expedição, né? Houve a expedição guarda-costas, houve a expedição colonizadora, então tudo isso já foi explicado na aula passada, tá? As riquezas do Oriente, porém, começaram a escassear. Portugal precisava de outras fontes de riqueza e voltou os olhos para o Brasil. Além do mais, os franceses, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, vinham constantemente à costa brasileira para reconhecer o pau, para recolher o pau-brasil, tá? Então, nesta época aí, né, os estrangeiros, né, estavam também de olho na riqueza brasileira no momento que era o pau-brasil, que antes era importado do Oriente pelos europeus. Portugal enviou ao Brasil uma expedição comandada por Cristóvão Jacques, tá? Nós trabalhamos na aula passada, com o objetivo de expulsar os franceses. Aí os navios, né, franceses querendo invadir o Brasil atrás da grande riqueza no momento. E estes tiveram alguns navios afundados, tá? Mas não se intimidaram, não. Os franceses continuaram aí na luta atrás, né, de contrabandear o pau-brasil, tornando-se evidente ao rei de Portugal que o remédio seria colonizar a nova terra, né? Então, aí nós falamos da expedição colonizadora, né, na aula passada.
E assim, Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil em 1530 e fundou em 1532 a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Então está aí, crianças, uma foto, né, do início, né, da Vila de São Vicente, né, para vocês verificarem. Antes, a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha chegado ao litoral de Pernambuco, perseguiu os franceses. Depois, com a intenção de explorar e colonizar, dividiu-se, seguindo uma parte para o norte e outra com Martim Afonso para o sul. Quando Martim Afonso ainda se encontrava em sua missão, Dom João III decidiu em 1534 implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Tá? Esse sistema consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais, doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riqueza para colonizar. Cada um desses dotes recebeu o nome de capitanias. Os responsáveis pelas capitanias eram chamados donatários e eram pessoas consideradas de maior confiança do rei. Então aí, crianças, é o rei, né? Nesse período que o Brasil foi dividido em pedaços de terras, tá? E cada pedaço de terra, só pessoas nobres, crianças, tinham toda a confiança do rei Dom João III, tá? E essas terras poderiam ser passadas de pai para filho, tá? Por isso que é esse nome, tá? De hereditárias. Então, essas terras não poderiam de jeito nenhum ser vendidas, tá? Não poderiam ser desmembradas, tá? Então, tinha que passar sempre para o filho mais velho, tá? Desde o momento em que essa pessoa recebesse esse pedaço de terra, ele tinha que administrar, tá? Então, os donatários aí, né, que eram considerados donos, né, dessas terras, eles tinham que administrar essas terras, tá? Os principais objetivos, crianças, eram povoar a colônia e dividir a administração colonial, tá? Então, aí, né, foram divididos em 15 faixas horizontais e eram doadas para as pessoas que possuíam riquezas, tá? E cada pessoa que era responsável, né, pela essa capitania era chamada de donatários, tá? Eram chamadas de donatários, que eram pessoas de extrema confiança do rei. Essas capitanias eram ditas hereditárias porque passavam de pai para filho na forma de herança, tá? Então, aí, crianças, as capitanias hereditárias. Os 15 lotes de terra, chamados de capitanias hereditárias, porque podiam passar de pai para filho mais velho. As terras foram concedidas para 12 pessoas chamadas de donatários. Era tarefa do donatário, quais eram as tarefas, né, que eles tinham que cumprir, né, que recebiam essas terras do rei, né, e eles tinham que cumprir alguns decretos aí, né, para poder permanecer nessas terras. Distribuir lotes de terras sesmarias, nomear autoridades, fundar vilas, escravizar indígenas, recolher impostos para a coroa portuguesa. Então, aí, crianças, de uma forma mais resumida, né, sobre as capitanias hereditárias, tá?
Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com seu próprio recurso. Então, aí, criança sem ajuda, né, financeira. Eles possuíam também muitos direitos, tais como cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-las. E, como deveres, tinham que defender a capitania, desenvolvê-la, morar nela e pagar impostos ao rei. Então, aí, crianças, vocês verificaram, né, alguns direitos e deveres que os donatários tinham, tá, em relação ao seu lote de terra, tá? Esse sistema passou por várias dificuldades, entre elas, vamos lá conferir. A falta de recursos financeiros dos donatários, a distância entre Brasil e Portugal, os ataques frequentes dos indígenas, a falta de pessoas para trabalhar na lavoura e a grande extensão de terra das capitanias, tá, crianças? Então, aí, crianças, as capitanias, devido a essas dificuldades, né, elas não deram muito certo não, tá? Elas tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após a sua criação. Então, aí, crianças, após 16 anos, né, da construção desse esquema da divisão de terras, as capitanias hereditárias terminaram, tá? E aí, como eu acabei de falar, né, essas dificuldades, né? Então, a distância, né, entre Brasil e Portugal era muito grande, as riquezas dos nobres ficavam em Portugal e sempre que eles tinham a necessidade, né, de trazer alimentos como sementes, tá, mão de obra, era necessário sempre fazer essa viagem longa de navios, tá? Onde, crianças, muitas pessoas, né, devido a essa longa viagem, né, muitas pessoas acabavam morrendo, ficavam doentes também, tá? E isso foi afastando as pessoas. E sempre que existia a necessidade de plantar, né, a semente não chegava a tempo para fazer essa plantação, né? Porque como era muito longa a viagem, as sementes na época, né, para fazer a plantação não chegavam a tempo, tá? Além aí, né, que eu falei, que o rei ele não dava nenhuma ajuda, né, nenhuma contribuição financeira aí aos donatários para que ele pudesse, né, ajudar, né, nesse empreendimento com os donatários, né? E aí com as faixas de terra, as crianças eram bem grandes, né? Com a extensão, né, de terras eram bem grandes, ficava muito difícil de fiscalizar todo esse território, tá? E que mesmo com essa divisão, existiam ainda, criança, o roubo do pau-brasil, tá? E de outras riquezas que existiam aqui, tá? Então, aí, essas foram as dificuldades, tá? Que os donatários sofriam para o quê? Para cuidar dessas terras, tá? E aí, também, crianças das capitanias não pertenciam a eles, não pertenciam aos donatários, tá? Tem esse detalhe. E sim a coroa portuguesa, que sempre cobrava, né, os impostos, né, um percentual aí de 10% na produção da capitania, tá? Então, esse sistema aí de capitanias hereditárias sofreu com a falta de recursos, tá? Alguns foram abandonando e outros jamais, né, apareciam lá, né? Jamais apareciam esses donatários, né? Jamais apareciam por ali também, né? E sofriam frequentemente aí, crianças, com os ataques dos indígenas, né? Que os indígenas eram contra aí a invasão das suas terras, né? Então, aí, algumas, né,
das dificuldades que os donatários sofriam para poder, né, cuidar dessas terras. Por esses motivos, o sistema de capitanias não deu certo. E só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram, tá? No final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Com isso, a coroa portuguesa resolveu criar um governo geral, tá? Então, aí, crianças, a capitania de Pernambuco, né, comandada por Duarte Coelho, era responsável por introduzir, tá? Ele foi responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, tá? E a capitania de São Vicente, né, que foram as duas, né, Pernambuco e São Vicente, que prosperaram, era comandada por Martim Afonso de Souza, tá? E ela só permaneceu graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquela época, tá? Então, após a inviabilidade das capitanias hereditárias, tá, crianças? A colônia passou por uma reforma administrativa, né? Que foi aí a introdução do governo geral, tá? Que deveria centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira, tá? Então, essa colônia passou por uma reforma administrativa, tá? E foi instituído aí o governo geral, tá? Então, quando finalizou o período das capitanias, foi introduzido esse novo período agora, tá? Que é o período do governo geral, tá, criança? Mas essa aula, tá? Mas esse tema vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Onde nós vamos estudar sobre o governo geral, tá ok, crianças? Então, vocês vão realizar as tarefas, né, as atividades aí no livro de vocês, da página 154 a 156. Tá ok, crianças? Então, estudem, leiam e resolvam as atividades, tá ok, crianças? Então, beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau!